Boa tarde a todos. É um prazer novamente a gente estar reunido aqui para essa continuidade desse trabalho do programa de estudante empreendedor aqui da UEL, continuando com o nosso trabalho, né, nesse ciclo de palestras que a gente promoveu para vocês, estudantes, para a nossa comunidade da UEL, né, e para aqueles que têm interesse nos assuntos. A gente dá as boas-vindas aos nossos convidados para essa mesa, né? O padre Alexandre Alves Filho, o pastor Vanderlei Frari e a nossa mãe de santo, Yalaxé Olaiá. Nós vamos apresentá-los a vocês com esse tema que a gente trouxe hoje, que é muito importante na contemporaneidade e para o nosso trabalho acadêmico, e para o nosso trabalho como ser humano, que é discutir essa religiosidade plural, é discutir essa diversidade cultural e esse respeito às opções, escolhas, não só culturais, mas religiosas do ser humano. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o padre Alexandre Alves dos Anjos Filho. O padre é natural de São Paulo, capital. Ele tem 23 anos de sacerdócio. Atualmente, ele é coordenador da ação evangelizadora da Arquidiocese de Londrina. Ele é formado em filosofia e teologia, com pós-graduação em liturgia e pastoral. O pastor Vanderlei Frari, ele é nascido em Sertanópolis, aqui no Paraná. Ele reside em Londrina desde 1988. Atualmente, ele reside no bairro Aurora. Ele é bacharel em teologia pelo ISBL e Cesumar e mestre em ciências sociais pela UEL. Ele é pastor desde 1997 na Igreja Missionária do Brasil, mas desde 2014 ele atua como diretor acadêmico do ISBL, como diretor acadêmico, né, nesse seminário teológico de Londrina. E ele é presidente do Conselho de Pastores de Londrina. A mãe Eloiá, Miguel. A mãe Eloiá é nascida em Londrina e ela é filha da mãe Teresa de Jairá. Ela é filha, tanto filha carnal como filha de santo da mãe Teresa de Jairá. E desde 1970, o Ilê Axé Obairá atua no conjunto Hernani Moura Lima. É uma das casas de candomblé queto mais antigas da cidade. Eu acho que nós podemos, então, iniciar os nossos trabalhos. A gente sabe que se trata de uma mesa redonda. Os nossos convidados, né, terão 20 minutos cada um para expor a sua fala, né, mais em tom de conversa, né, que a gente terá. A gente vai iniciar com o padre Alexandre Alves Filho. Então, fique à vontade, padre. Todos podem fazer as suas perguntas aí no chat e depois a gente responde a essas perguntas. Por favor, padre. Boa tarde a todos e todas. Né? Prazer estar aqui com a mãe Eloiá, pastor Vanderlei, também para essa conversa. Eu começo dizendo que a Igreja Católica, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, 1962, 1965, sempre se preocupou muito com duas questões fundamentais. Primeiro, o ecumenismo. O que é o ecumenismo? O diálogo entre as igrejas cristãs, aquelas que professam Jesus Cristo. Por outro lado, tem aquelas que não professam a fé em Jesus Cristo, e aí nós chamamos de diálogo interreligioso. O Concílio Vaticano II produziu dois documentos, um chamado Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo, e o discurso Nostra Aetate, que é sobre o diálogo interreligioso. A questão fundamental do concílio é o respeito às diversas tradições religiosas, sejam elas quais forem. Só que os últimos tempos têm sido um pouco duros quando a gente fala tanto de ecumenismo quanto de diálogo interreligioso, porque essa
polarização que existe na sociedade, na política, nos atingiu em cheio. Eu sempre procuro ver a questão, seja do diálogo interreligioso, seja do ecumenismo, como vias que podem nos aproximar. Nós vamos buscar aquilo que nos une e não ficar focados naquilo que nos separa. Essa é a grande dificuldade. Um segmento aí procura ver aquilo que nos separa. Uma espécie de, entre aspas, demonização de outras crenças religiosas. Mas esse não é o pensamento da Igreja, não é o pensamento da Conferência dos Bispos do Brasil e muito menos da Igreja Universal lá em Roma. Nós queremos buscar a unidade. Nós queremos juntar forças para o bem da sociedade. Buscar aquilo, como já disse, aquilo que nos une para o bem comum. Então, como igrejas, sendo seguidoras de Jesus Cristo, outras crenças religiosas, nós queremos o diálogo. Tanto que a campanha da fraternidade desse ano, da Igreja Católica, falava sobre amizade social. E uma das coisas que o Papa fala num dos seus discursos, na verdade, na carta Fratelli Tutti, de 2020, ele ressalta o caráter de respeitar o outro. Eu posso até não concordar, mas o respeito é fundamental. E o Papa tem ressaltado muito essa questão dentro da igreja. O respeito, a proximidade que pode nos fazer gestar sonhos comuns, sonhos de bem, sonhos de verdade. Então, essa é a grande questão que a gente coloca hoje. Somos uma sociedade diversa, plural. Nós não somos todos iguais. E por que temos que ter a mesma crença? Essa diversidade nunca deveria ser vista como um empecilho, mas como uma riqueza. É sentar, como estamos fazendo hoje, vocês nos assistindo, para conversar, para dialogar, como irmãos, como gente adulta faz. Então, essa oportunidade desse diálogo, dessa mesa redonda, é fundamental para a gente mostrar que estamos aqui com o mesmo ideal. E qual é o ideal? O bem comum das pessoas. A solidariedade, o amor e a justiça. É isso que nos une. Esse é o ideal de Jesus Cristo. E que esse mesmo ideal está presente em todas as tradições religiosas. Devolvo a vocês. Sim, pastor Vanderlei, o senhor pode fazer algumas colocações? Seria a minha fala ou seria em reação ao padre? Não, o senhor pode fazer a sua fala, depois, se o padre quiser fazer mais alguma colocação. Uhum. Muito bem. Eu acho melhor fazer a minha fala, porque ela acaba complementando também aquilo que o padre disse. E acho que nós temos aqui muito mais acordo do que divergência, com certeza, né? Bom, primeiramente, eu agradeço por esse convite honroso, né? Meu boa tarde também a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Obrigado, professor José Manuel, também pela organização do evento, dessa mesa, né? E, novamente, uma saudação ao padre, a Eloiá. Obrigado por estar com a gente aí. Eu começaria a minha participação dizendo que falar de religião é falar de mistério. Eu acho que esse é um ponto pacífico entre nós, religiosos, que nós entendemos que nós estamos lidando com o mistério. Mas antes de entrar nessa questão, eu gostaria de mudar um pouco de assunto e falar de aparelhos de rádio. Eu acho que talvez para quem está nos ouvindo, uma analogia ajuda bastante a compreender conceitos um pouco mais abstratos, né? Um aparelho de rádio, aquele velho rádio que todos nós conhecemos, que cada vez mais está caindo em desuso, né? Um aparelho de rádio, ele tem basicamente 3 componentes principais. Ele tem uma antena que capta o sinal que foi transmitido por uma emissora ou algo assim, né? Ele tem um demodulador, que é uma peça, um circuito que faz a tradução daquele sinal eletromagnético captado para um som inteligível,
porque nós não conseguimos compreender aquele sinal com os nossos ouvidos, né? E ele tem um amplificador que basicamente emite aquele som de uma maneira audível para a gente. Então, é uma peça muito sofisticada, eu diria, mas relativamente simples. É um aparelho de 3 partes, né? Nós, seres humanos, nós funcionamos mais ou menos como esse rádio, como esse aparelho de rádio, não é? Há um sinal sendo emitido de fora da nossa realidade, de fora do nosso mundo, do mundo da matéria, né? Nós temos uma capacidade de captar esse sinal, e aqui eu vou chamar essa capacidade, ou esse demodulador de transcendência, nossa capacidade de transcendência, não é? Está captando esse sinal, ou pelo menos parte dele, porém, por diversas razões, a nossa capacidade de interpretar esse sinal, ou de decodificar este sinal, não funciona da mesma maneira em todos os lugares e em todas as pessoas, né? Então, no caso do rádio, é muito mais simples, porque quem constrói o aparelho que recebe conhece a lógica do aparelho que emite, conhece exatamente a mesma linguagem, as frequências e tudo mais, as modulações, etc. e tal. Mas no nosso caso é um pouco mais difícil, porque nós entendemos como nós recebemos o sinal, mas nós não entendemos muito bem como ele é emitido, ou seja, nós não sabemos muito da natureza do emissor. Nós temos informações, alguns dados sobre o sagrado, sobre o divino, mas, de qualquer forma, nós permanecemos ainda numa condição de mistério, né? Tudo isso está envolto em mistério. Alguns indivíduos, talvez com um demodulador mais ajustado ou mais afinado, nos deram boa parte desse conhecimento que a gente tem sobre o sagrado, né? Alguns indivíduos da história, profetas, mestres, gurus, iluminados, etc. e tal, né? Mas, de qualquer maneira, para a grande maioria que tem esse receptor, que está percebendo algo, para essa grande maioria, nós ainda estamos imersos em mistério. Então, isso nos leva a uma pergunta bastante difícil, uma questão muito difícil, na verdade. Eu acho que tem tudo a ver com essa conversa nossa. O que fazer quando as nossas decodificações deste sinal, as nossas interpretações desse sinal, são plurais ou, muitas vezes, são antagônicas? Elas expressam diferentes e divergentes opiniões. Então, para ilustrar, eu poderia dizer assim, vamos imaginar que o padre Alexandre, ele acredita que o sagrado seja verde, e eu acredito que ele seja vermelho, porque é assim que eu estou compreendendo. E a Eloá acha que ele não tem cor nenhuma. Então, nós perguntaríamos, qual dos 3 está com a razão? Qual dos 3 está certo? Né? Então, aí nós já temos esse problema, que é todo mundo captando algo, mas todo mundo percebendo um pouco diferente do outro esse sinal, não é? Então, uma solução para isso foi relativizar o conhecimento do sagrado. Eu acho que, em parte, essa opção ela é correta, ela é interessante, porque, primeiramente, ela reconhece que essas pessoas, essas diferentes pessoas, pertencem a diferentes culturas, a diferentes tradições, a diferentes geografias religiosas, além do que cada uma delas tem uma própria experiência com o sagrado, uma experiência muito particular. Então, por exemplo, para quem está nos ouvindo entender melhor, faz muita diferença para a sua crença religiosa ou para a fé que você professa, por exemplo, o lugar em que você nasceu. Se você tivesse nascido na Índia, você teria 80% de chances de ser um hinduísta, sua fé ser hinduísta. Se você tivesse nascido na Arábia Saudita, você teria 90% de chances de ser um muçulmano. Tivesse nascido no continente africano, talvez haveria ali uma roleta girando e você poderia ter chances de ser cristão, muçulmano ou de praticar as religiões tradicionais. Então, veja que faz muita diferença o lugar que nós estamos, a tradição que nós recebemos, etc. e tal. Então, nesse sentido, a gente tem que acabar relativizando o conhecimento do sagrado, a percepção do sagrado, porque nós estamos em diferentes condições.
Agora, por outro lado, se a relativização do sagrado, do conhecimento, ajuda a gente a compreender as diferenças, por outro lado, ela não nos livra de pensar que todos estão corretos. E esse é o grande problema do relativismo no campo religioso, né? Se todos têm uma opinião e essas opiniões são divergentes, nós devemos respeitar todas as opiniões, então nós devemos nivelar por cima, no sentido de que todas estão corretas. Mas a gente sabe que não é assim. Essa é uma incoerência lógica. Nenhum dos grandes pensadores do relativismo chegou à conclusão de que não existe uma verdade absoluta. Eles apenas disseram que nós não temos acesso a essa verdade e, portanto, nós devemos relativizá-la, né? Mas não há uma negação explícita de que exista uma verdade. Quiçá um dia, né, a gente possa constatar essa realidade do sagrado no seu nível último, né? E aí talvez nós veremos que algumas percepções estavam mais corretas que outras, e algumas mais equivocadas que outras, e etc. e tal. Então, quando penso nessa grande pergunta problemática, eu imagino que há uma outra via, um pouco melhor, né, do que o próprio relativismo. E essa via na verdade, nós temos a humildade de aceitarmos o fato de que o sagrado está envolto em mistério e de que nenhum de nós dispõe de um decodificador ou de um demodulador espiritual 100% perfeito. Então, admitir a nossa fragilidade, admitir a nossa incapacidade de dominar esse sagrado, de conceituar plenamente esse sagrado, de traduzi-lo em termos, em expressões, em formulações teológicas que seja, né? Então, por mais que eu conheça a divindade, na minha própria tradição religiosa, se ela for de fato uma divindade, se este sagrado de fato existe, é algo divino, então sempre haverá mais para eu conhecer dessa dimensão sagrada. Porque no momento em que eu disser assim, não, eu já entendi tudo, eu já sei como ele funciona, eu já tenho tudo isso catalogado, traduzido em formulações. No momento em que eu fizer isso, eu não estou mais lidando com o sagrado. Eu estou lidando, na verdade, com um ídolo que eu mesmo criei para talvez satisfazer a minha consciência, as minhas preferências pessoais, mas eu não estou mais lidando com o sagrado, né? Quando ela se submete, quando ela se reduz ao meu domínio, ao meu controle, à minha própria conceituação, então não é mais com o sagrado que eu estou lidando. Então, desse primeiro ponto que eu gostaria de expressar, eu acho que fica essa ideia de que a gente aceitar a provisoriedade do nosso conhecimento acerca do sagrado, ele é muito mais benéfico do que nós simplesmente aceitarmos um relativismo. Por quê? Primeiramente porque aceitar a nossa limitação e aceitar a provisoriedade do nosso próprio conhecimento produz em nós um pouco mais de tolerância com quem pensa diferente. Também motiva a gente a continuar em busca da verdade. Porque o padre falou de um ramo, né, de um segmento que muitas vezes é beligerante, tem se demonstrado fundamentalista, né, demais, no sentido negativo do termo. E qual que é o problema desse segmento? O problema desse segmento é que eles pararam de buscar a verdade, né? Eles chegaram a certezas. E quando você chega a certezas, você não chega mais à verdade, porque a verdade é um caminho, é uma busca constante, permanente. Mas quando eu adquiro certezas, e eu sei que o ser humano gosta de certeza, porque a gente não consegue conviver com a dúvida, com a incoerência, com a dissociação cognitiva, né? Então, quando eu chego a certezas, eu coloco a verdade, eu comprometo a verdade. Então, se eu entendo, bem, eu preciso continuar buscando, porque o meu conhecimento é falho, ele é limitado. E o sagrado é um oceano diante dos meus olhos, e eu sou um grãozinho de areia, então eu preciso continuar buscando, investigando, perguntando, conhecendo. Então, isso me ajuda a prosseguir nesse caminho da verdade. E outra coisa é que, se a gente admite a nossa própria limitação, a gente começa a aprender com as outras tradições, porque, eventualmente, na tradição do padre existem coisas preciosas que eu preciso incorporar na minha vida e aprender. Na tradição da Eloiá tem coisas preciosas que eu preciso também aprender e incorporar, talvez, na minha vivência, na minha prática, né? Sem que isso afete as minhas convicções teológicas. Não é nada disso, né? Mas é você aprender com a humanidade do outro também.
Então, esse primeiro ponto, eu acho que é isso, é a gente admitir a nossa limitação diante desse conhecimento, que sempre será provisório. Mas tem um segundo ponto, mais breve, que eu gostaria de destacar, que é o fato de que a experiência pessoal com o sagrado é sagrada, né? Então, ainda nessa linha de raciocínio, a gente tem que destacar que a experiência religiosa ela não é só a busca de conhecimento, ela é também uma experiência de natureza mística, subjetiva, que dá sentido à minha vida. Então, veja bem, ter uma religião não é como torcer para um time de futebol, não é? Porque se o seu time ganha ou perde, a sua vida segue. Se você tem um amigo que zomba do seu time quando o seu time perde, quando o time dele perder, você também vai zombar do time dele, mas vocês seguem amigos, né? É um tipo de bullying até assim saudável, né? Porque a gente brinca e isso acaba aproximando a gente. Mas não é. Ter religião não é como você torcer para um time de futebol. Religião é diferente. Porque religião atribui sentido à nossa vida. Religião tem uma carga emocional muito grande, porque, em geral, ela foi recebida de tradições familiares que nós prezamos muito. Então, meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, eu recebi essa tradição deles, então eu prezo por isso, e isso tem um peso muito grande no meu emocional. A religião nos conecta, por exemplo, com aquilo que nós consideramos sagrado, de modo que, se você ofende o meu Deus, a minha divindade, é como se você estivesse ofendendo a mim. Se você fala mal do meu Corinthians, eu dou risada. Mas se você fala mal de Jesus para mim, eu vou ficar um tanto quanto irritado, né? Porque essa associação que eu faço entre a figura do sagrado e a minha própria identidade é muito grande. E por falar em identidade, também a religião ela tem essa relação com a identidade porque ela é construída num ambiente de comunidade de fé. A gente não constrói identidade no isolacionismo, no individualismo. A gente constrói identidade no agrupamento, né? no convívio social. Então, eu tenho essa identidade porque eu tenho uma comunidade. E isso me dá sentido, me dá proteção, me dá um senso de pertença, né? Então, a religião é um negócio muito mais profundo. Por isso, não importando a concepção alheia do sagrado que a pessoa tenha, não importa se aquilo faz sentido ou não para mim, o importante é entender o seguinte: a experiência que ela tem com o sagrado é sagrada. A experiência que ela tem com o sagrado é sagrada. É sagrada porque ordena a vida dela, lhe dá propósito, lhe dá sentido, lhe dá senso de pertença, atribui identidade, etc. e tal. É sagrada porque não se resume a uma mera interpretação conceitual, né, intelectual do sinal que está sendo recebido, mas é um compromisso que ela tem com a própria religião. É um compromisso que ela tem com aquilo que ela entende que é verdadeiro para a vida dela. É sagrada porque passa pela estrutura psíquica do sujeito. Aliás, toda a experiência religiosa passa pela nossa estrutura psíquica, né? E aquilo nos dá sentido. Aquilo faz sentido para a gente. Então, eu não tenho direito nenhum de chegar em qualquer pessoa que seja, porque eu julgo que a expressão religiosa dela talvez seja absurda ou não faça sentido dentro da minha concepção de mundo, e julgar aquela experiência. Porque, na verdade, eu estou fazendo um ataque não à religiosidade da pessoa, não à religião da pessoa, mas estou fazendo um ataque diretamente à própria pessoa. E daí a necessidade, então, do respeito, da tolerância, né? Eu posso, como o padre disse, eu posso discordar de você, mas eu vou discordar numa visão cordial, né? Numa atitude cordial. Nós podemos até sentar, conversar, discutir as nossas diferenças, mas eu não posso negar que, havendo diferenças, ainda assim aquela experiência da pessoa é legítima, ainda assim aquela experiência é muito importante para ela, né? E ainda que ela esteja completamente equivocada, do meu ponto de vista, sobre a verdade última, eu não tenho direito de desrespeitá-la. A única coisa que eu posso fazer em relação a essas diferenças é diálogo. Por isso, diálogo interreligioso, né? O intuito é promover uma conversa, é promover um debate, é promover uma aproximação, uma compreensão mútua, porque muitas vezes nós julgamos sem sequer entender o que está se passando na vida do outro, né? Então é isso, eu concluo reafirmando que
é preciso assumir essa posição de humildade diante do sagrado. Eu não tenho a verdade completa, o Papa Francisco não tem a verdade completa, o Dalai Lama não tem, o Khamenei não tem a verdade completa. Nós estamos em busca, nós estamos perseguindo um conhecimento, perseguindo uma trilha que, na verdade, não é só de conhecimento, mas é também de experiência que possa impactar a nossa própria vida, a nossa moral, a nossa ética e por aí vai. E, de igual modo, respeitar as experiências das pessoas, porque as pessoas são dignas e elas são merecedoras de respeito. Obrigado. Muito obrigada, pastor Vanderlei. Vamos seguir, a gente pede então que vocês registrem os comentários, as perguntas, o que vocês quiserem, né, colocar aqui para os nossos convidados, né? Vão registrando aí que a gente depois faz essas perguntas a eles. Eloiá, fique à vontade para você também colocar para a gente a sua experiência, os seus pensamentos, a sua cultura, para a gente conhecer um pouco também. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu acho que o pastor falou várias coisas que estão corretas, o padre falou várias coisas também que eu concordo, tanto que a nossa nação tem um certo ato que nós precisamos da Igreja Católica, né? Eu acho que tem que ser respeitado, sim, todas as religiões, né? Independente de qual seja, católica, crente, né? Budista, tem que ser respeitada. Nós, espíritas, lutamos muito pela união, juntar, agregar as pessoas, né? Não julgar, que ninguém pode julgar ninguém, a gente tem que respeitar, que eu acho isso muito importante. Respeitar, compartilhar, dividir, né? Então, a minha nação é basicamente isso. Como o pastor disse, que ninguém sabe tudo, todo mundo está aprendendo, né? Todo mundo está correndo um caminho, todo mundo tem uma fé, né? A nossa fé vai pelo coração, né? Todo mundo precisa de uma fé, não pode ser ateu, porque se não tiver uma fé em alguma coisa, o ser humano morre. No meu ver, o ser humano morre. Porque nós temos que ter uma fé em alguma coisa, seja na crente, na budista, na católica, no espiritismo, né? Em qual nação ela quiser. Está correto, está correto. E eu já tive... Eu vou contar um pedacinho, uma historinha para vocês. Minha mãe é mãe de santo há mais de 40 anos. E meu pai, ele era crente, meu pai. Poucas pessoas sabem disso. Mas meu pai era crente da presbiteriana e minha mãe, mãe de santo. Os dois casados, viveram mais de 60 anos juntos, né? E se respeitaram e viveram felizes, sabe? Sem problema nenhum. Então, por isso que eu falo que respeitar as nações, as religiões, dá o casal certo, é o caminho certo, é a causa certa. Porque se eu falar que eu sou melhor, o espiritismo é melhor que o católico, é melhor que a igreja crente? Não, eu não posso falar isso. Eu não posso, porque todos precisamos de todo mundo, todos nós, né? Precisamos de todas as religiões, nós precisamos. Uma hora ou outra vai precisar de alguma coisa, de uma palavra, de um conselho, né? Ou é apresentado, né? Então, por que nós, espíritas, vamos ficar debatendo em cima dos crentes, em cima dos católicos? Não, a gente tem que agregar, ajuntar, né? Porque nós somos energia. A nossa nação é energia. A gente respeita a energia que vem do espaço, né? Que é o vento, que é o sol, que é a chuva, são os raios, é a mata, né? A gente respeita a natureza. Então, isso é um pouquinho da minha nação. Mas eu gostei muito da palavra do padre, né? Correto. Gostei muito da palavra do pastor, correta, né? Pessoas de cabeça aberta, que a gente pode se juntar e conversar sobre muitos assuntos. Obrigada, gente. Gostaria, então, de saber se... Sim, estão me ouvindo? Gostaria de perguntar se o padre gostaria de fazer mais alguma colocação ou
Eu só arremataria ou complementaria, se é que isso é possível, complementar a fala do pastor Vanderlei, quando ele fala da pessoa, a fé, a religião, a fé, sobretudo, ela é capaz de dar uma inteireza na pessoa. Ela estrutura a pessoa. Pessoas desestruturadas, poderíamos dizer que são pessoas sem fé. Por quê? Porque acreditam em quem? Em si mesmos, mas eu sou um ser limitado. Eu sou um ser que tem prazo de validade. Então, a inteireza, a estruturação do meu ser como pessoa passa pelo credo religioso, pela fé religiosa. Então, isso dá uma estrutura, não é, pastor Vanderlei? Exatamente, Fábio. Ela acaba se tornando um eixo, né, que ordena toda a vida dessa pessoa. Né? Até quando a gente percebe pessoas que têm uma fé muito nominal, assim, eu nasci naquela tradição, mas eu não pratico, eu não vivo, a gente começa a perceber dificuldades também de ordenar outras áreas da vida, né? Porque o ser humano precisa de um eixo, né? De um centro que ajude ele a lidar com todas as diferentes facetas da vida, que são complicadas, né? A gente tem facetas na vida muito complicadas. Você tem saúde, você tem trabalho, tem família, carreira, finanças, uma série de coisas. Então, a fé acaba sendo esse centro ordenador, né, da pessoa. Mas quando ela não é uma fé viva, prática, então as outras coisas começam a degringolar também. Pelo menos essa experiência que a gente tem notado, né? E com isso não quero dizer que as pessoas que não têm fé alguma têm as suas vidas desorientadas, né? Nada disso, porque o engraçado de tudo isso é que até a pessoa que nega qualquer fé, ela faz daquilo um centro para ordenar a sua vida, né? Um pouco do neo-ateísmo que a gente percebe hoje em dia, isso, né? É um ateísmo humanista, onde a negação ela funciona como um centro ordenador também da existência, né? Mas eu prefiro a posição da fé. Com certeza. Com certeza. Sim. Há uma pergunta feita pelo Laércio Adriano Benazzi. A pergunta dele está na tela, acho que dá para vocês verem, né? Ele coloca qual o papel dos sacerdotes diante de toda a polarização que ocorre através de uma influência sociopolítica com recheios religiosos. Como lidam perante seus seguidores? Embora ele tenha usado sacerdotes, né? Fiquem à vontade para responder. Vai para nós, né? Laércio, essa polarização ela está dentro da igreja também. Não há como não ser isento dessa polarização. Discursos, não, porque a igreja não pode fazer isso, porque isso é coisa de comunista, etc. Então, falar do evangelho de Jesus, mas de um viés, um evangelho de Jesus muito enviesado, muito espiritualizante. O evangelho de Jesus foi sempre muito prático. É o evangelho pé no chão. Tem gente que não quer. Mas a partir disso, eu nunca fiz esse discurso tipo político. Eu falo de Jesus, aquele que está lá, que multiplica o pão, tá certo? Mas é que ele fala, eu sou o pão da vida, mas tem que dar de comer também para os outros. Certo? Não dá para falar de Jesus de barriga vazia. Tem que ajudar as pessoas também na sua inteireza, e a inteireza do ser também passa por uma condição de vida digna. Então, é muito trabalhoso e você corre o risco de ir para um caminho enviesado, bastante enviesado, mas a gente tenta, porque o nosso foco não é a questão política, o nosso foco é Jesus Cristo. É Ele que nós buscamos. Não são ideologias. Não é um Jesus da ideologia, pronto. Não é isso. Nós buscamos o Jesus da fé. Mas esse Jesus da fé, ele está encarnado na história. Ele se fez carne e habitou entre nós, de São João, né? Capítulo 1, versículo 14.
É um Jesus que está encarnado na história, é isso que a gente procura. Sem viés ideológico. Não tem como. Tem gente que consegue fazer um discurso da ideologia. Eu prefiro o Jesus da fé. Muito bem. Eu quero Laércio, responder essa, Miguel. Muito boa a sua pergunta. Talvez no meu ramo nós estejamos sofrendo mais ainda essa polarização do que na ala católica. Eu imagino. Talvez seja mais polarizado ainda, porque boa parte do nosso grupo aderiu a uma ideologia específica, né? Mas eu responderia essa pergunta sua da seguinte maneira. Primeiramente, que religião e política se confundem facilmente. Não é uma coisa... Deveria ser, né, separado, assim, mas a gente confunde facilmente. Por quê? Porque a política também trabalha com elementos míticos, né? Há um livro que se chama Mitos e Mitologias Políticas, do Raul Girardet, e ele mostra ali que as ideologias políticas podem se revestir de uma linguagem religiosa muito facilmente. Ela tem um Messias, uma salvação, uma terra prometida, um profeta. É interessante isso. E quando o Girardet analisa as ideologias políticas do século XX, em todas elas ele encontra elementos religiosos, né? Então, por isso que, às vezes, a política é facilmente sequestrada pela religião e a religião é facilmente sequestrada pela política. Então, não é que um grupo determinado é inferior porque ele foi sequestrado pela ideologia, mas é porque essa relação entre política e religião é muito estreita, né? Agora, o nosso papel como sacerdote, como você coloca aí, orientar o nosso rebanho a voltar o foco para a pessoa do Salvador, que no nosso contexto é Jesus Cristo, e deixar as ideologias, ou pelo menos as utopias ideológicas, de lado, né? Num segundo, terceiro planos, assim. Porque o nosso foco não é a transformação política da sociedade, mas é a transformação da sociedade através da fé no senhorio de Jesus Cristo, que é o que a gente professa, né? Eu estou te dando uma resposta muito religiosa, tá? Mas é porque é assim que a gente age diante do nosso rebanho, quando a gente começa a perceber que ele está desviando para um espectro político, achando que o elemento X ou Y serão os salvadores da pátria, quando na verdade não são. Hoje nós vivemos um contexto político, tanto de esquerda quanto de direita, completamente sequestrado por populismos. E populismos não tem nada a nos oferecer. Então, nós voltamos ao nosso rebanho e dizemos, vamos focar na fé, na revelação que nós temos, na pessoa que nós temos. Esse é o foco. Laércio, respondendo a tua pergunta de política e religião, nós espíritas, não misturamos política dentro de barracão, dentro de roça, né? Porque eu acho que a política é uma energia muito ruim e a gente mexe com coisas puras, né? Então, nós não misturamos dentro do nosso barracão política. Não existe política dentro de casa de candomblé. Não existe. Porque, como mesmo o pastor falou, que eles procuram puxar o rebanho dele para a fé. E nós procuramos puxar para a fé dos nossos orixás, né? Que é Oxalá, que é Ogum, que é Yansan, que é Xangô, né? Então, a gente puxa as pessoas para esse lado e deixa a política do portão para fora da roça. Ok? Sim, é um trabalho voltado para a luz, né? Independentemente da religião. Eu Isabel, fico... se eu poderia só acrescentar uma coisinha que a Eloy me fez lembrar. Por favor. O nosso problema é com a política ideológico-partidária. Agora, toda a nossa ação no mundo é política, no sentido de que eu preciso ser um cidadão que constrói, que coopera para a sociedade, que vota bem, né? Então, tem toda uma responsabilidade aí que a gente admite. Agora, o nosso problema, quando a gente fala em polarização, nós não estamos falando de boas políticas, nós estamos falando de uma política pervertida
completamente contaminada por questões ideológico-partidárias. Então, nesse sentido, nós rejeitamos e tentamos trazer o cidadão para o papel mais consciente dele, né? Exatamente. Inclusive políticas sociais, né? Que a gente tem os trabalhos que são feitos, né, por cada religião, por cada instituição, né, sejam os vicentinos, sejam assistências sociais feitas em cada comunidade religiosa, né, independentemente de qual seja. Eu fico pensando, direcionado ao padre, né, eu fico pensando como é difícil, não pensando em polarização político-partidária, né, como a gente viveu e tem vivido, né, atualmente, mas eu fico pensando mais numa divisão no próprio cerne da igreja, né, como a gente tem vivenciado. Não deixa de ser política, mas não é política partidária, né? Por exemplo, uma parcela da igreja, da comunidade católica, que é contra o Papa, por exemplo, né? O pastor Vanderlei, como ele disse, né, o Papa não é dono da verdade, ele não sabe tudo, a gente está sempre em construção do saber e da busca do conhecimento para alcançar, cada um com a sua fé, alcançar algo que cada um espera que seja o melhor para ti, né? Que eu espero alcançar o céu e sempre digo que meu lugar espero que esteja garantido lá no céu. Então, assim, por que acontece isso dentro da igreja, né? Por que nós temos, por exemplo, eu como católica, por exemplo, não consigo entender os catecúmenos. Então eu vejo assim uma divisão dentro da igreja contra o próprio Papa. Aí a gente fica pensando como a gente falar, né, de respeito à diversidade plural, como a gente chegar no outro se dentro da nossa própria religião tem isso, né? É difícil, né? Não sei, padre, se o senhor tem algo a falar sobre isso. Não, Isabel, eu concordo contigo. É muito complicado, mas aí vai naquela linha que o pastor Vanderlei fazia. Excesso de certezas. Né? É difícil dialogar com quem tem muita certeza. E a certeza é a morte da dialética, da conversa. Se eu tenho certeza demais, para que eu vou conversar? Então, quando você coloca essas questões para pessoas que têm certeza demais, e aí você vê um Papa Francisco profeticamente dizendo que a gente pode dar bênção para casais homoafetivos, tá? Isso não significa... E aí vem a questão da incompreensão, ou ver o texto da minha forma, do meu lugar. Então, não olhar o texto que foi publicado. Lá não tem nem rito do matrimônio, não é sacramento, é uma bênção como eu dou na bênção na porta da igreja. Mas eu fui achincalhado por uma jovem, no final de uma missa aí, e eu disse, olha, não dá para conversar com você. Você tem certeza demais. Né? Você já mandou todo mundo para o inferno. Né? E ela virou, inclusive, o senhor. Eu falei, nos encontraremos lá, com certeza. Né? Então, assim, quem tem certeza demais não dialoga. Volto a dizer, a certeza é a morte da dialética. Então, isso está muito claro hoje. Né? Quando você vê uma pessoa criticando Francisco por suas posturas, nada contra a doutrina. Pelo amor de Deus, Francisco até agora não quebrou uma regra da doutrina. Ele só é humano, ele é humanista. Ele é um humanista nato, que procura ver todas as realidades sem quebrar a doutrina, mas dizendo assim, olha, eu estou do teu lado, você que sofre, você que tem... E isso tem maculado uma ala da igreja muito, muito forte. Muito forte. É o que você falou, estão contra ele, mas não querem dialogar. Se escondem atrás de publicações no Instagram, através de videozinhos no YouTube, mas não querem dialogar sobre isso, porque tem certeza da sua posição. Mais alguma coisa? Olha, eu vejo assim,
ninguém tem certeza de nada, porque esse mundo aqui é um mundo de meu Deus. Ninguém tem certeza de nada. O pastor não tem, o padre não tem, o papa não tem, eu não tenho, outras mães de santos não têm, entendeu? Porque religião, a nossa vida é um eterno aprendiz, é uma faculdade que não acaba nunca, entendeu? Então, como você pode ter tanta certeza de algum assunto, né? A gente tem fé, né? A gente pede, a gente clama, mas falar certeza ninguém pode ter. Somos, como o padre falou, somos todos seres humanos, e o Papa é ser humano também, né? Tem as dúvidas dele, com certeza ele deve ter as dúvidas dele, mas a vida é uma eterna faculdade para tudo, né? Inclusive religião. Exatamente. Miguel, fica à vontade. Então, eu tenho uma consideração a fazer, e aí, nessa esteira, uma pergunta. Tem um escritor indiano, um historiador indiano chamado Sanjay Seth, e no livro História e Pós-Colonialismo, ele conta a seguinte história, que determinada comunidade, que os ingleses levaram a imagem de Shiva, levaram a imagem do templo de Shiva para a Inglaterra, numa determinada localidade, e a partir disso, né, a partir da ausência de Shiva, essa comunidade se desestruturou, né? E os indianos, então, entraram com uma ação no tribunal inglês, argumentando exatamente isso, que eles queriam a devolução de Shiva para o seu templo, porque disso dependia a coesão social, a articulação comunitária daquele grupo, porque não era só uma... Aí é que vem a questão legal. Não é só uma imagem, mas é uma representação e, ao mesmo tempo, é uma presença de Shiva naquela localidade. Não é? E aí, curiosamente, o juiz aceitou a argumentação dos indianos e mandou devolver Shiva para a aldeia, né? Para o templo daquela localidade. E a partir dessa história, então, o Sanjay Seth, ele argumenta a seguinte questão. Nós que estamos contando uma história, ou nós que estamos fazendo alguma coisa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, dentro da nossa perspectiva mais ocidental, nós acreditamos que a razão, né, e nós atuamos como se a razão, a racionalidade, fosse superior a qualquer forma de crença. Não é? O Estado moderno surge exatamente no sentido do desencantamento do mundo e da laicização. E isso é fundamental, porque, veja, um Estado laico é um Estado que tem que proteger o quê? Todas as manifestações religiosas, e é isso que garante o quê? A nossa democracia. Não é? E aí o Sanjay Seth diz assim, olha, para os historiadores, quando nós estamos contando uma história, nós devemos incorporar nessa história a crença daqueles sobre cujas histórias nós estamos contando. Ou seja, entender que, ao contrário de uma razão que diz que a ciência é correta e a religião é crendice, é superstição, está no plano do atraso, etc., na verdade, são o quê? É uma outra tradição de pensamento, é uma outra lógica de pensamento. Então, o mesmo vale, por exemplo, quando a gente pensa as comunidades dos povos originários, etc. Não é? Então, dito isso, significa dizer que o nosso modo de pensar é só mais uma tradição de raciocínio. Né? E indo no sentido do que todo mundo falou aqui, essa tradição de raciocínio tem que ser pensada como é mais uma tradição de raciocínio, é mais uma forma de ver o mundo. Nós também não temos certeza, né? A nossa ciência traz muitos problemas, né?
o desenvolvimento da indústria, né, as formas de transporte levaram o mundo, né, e a industrialização, enfim, ao mundo, ao ponto que nós estamos hoje à beira de uma catástrofe ambiental. Não é? Bom, dito isso, eu fico pensando o seguinte, do ponto de vista prático, a politização político-partidária, né, no campo religioso tem acirrado, né, já um tradicional preconceito em relação às religiões de matriz africana. Não é? E aí, de um modo bem prático, eu gostaria de ouvir de vocês como é que a gente faz para combater esses preconceitos, né, desenvolver a solidariedade e o respeito. Obrigado. Padre Alexandre, pode ficar à vontade. Olha, eu acho que são passos, podem parecer pequenos, mas a gente tem que começar a dar esses passos. Eu trabalho aqui no Centro de Pastoral, na Rua Dom Bosco, do lado ali da Auxiliadora. E todas as quartas-feiras nós abrimos o nosso espaço aqui, as salas que nós temos aqui no Centro de Pastoral, para o grupo de diálogo interreligioso da prefeitura. Então, tem um grupo de diálogo religioso, tem uma representante católica, mas estão representantes de todas as religiões. Então, pode parecer uma coisa pequena, mas a gente está abrindo o espaço para isso. Infelizmente, Miguel, é o excesso de certezas. Ah, não, matriz religiosa é tudo errado. Não é. Mas nós crescemos com essa... talvez, tem gente aqui talvez mais velha do que eu, mas quando eu era moleque em São Paulo, existia esse preconceito, mas ele era velado. Não havia um ataque tão frontal como nós temos visto nos últimos tempos. Mas, primeiro, nos libertar dos preconceitos. E é complicado libertar dos preconceitos. Né? Ver a tradição dessas religiões de matriz africana, ver com respeito. Mas parece que não está acontecendo isso. Do ponto de vista da Igreja Católica, a gente procura esse diálogo. A gente procura estar presente nos momentos de diálogo interreligioso. A gente abre o espaço do Centro de Pastoral Católico para o grupo de diálogo interreligioso da Prefeitura. Nós estamos dando passos. Agora, como a gente vai fazer para tirar o preconceito dessas pessoas, aí eu não tenho resposta não, amigo. Puxa, padre, eu estava contando que o senhor ia me dar essa resposta, porque também não estou sabendo fazer isso. Né? Eu diria o seguinte, Miguel, primeiramente, acho que a gente tem que fazer aquela genealogia de que o Foucault falou, né? A genealogia disso tudo. Por quê? Primeiramente, porque a própria ciência foi responsável por isso. A ciência, em dado momento, para não rejeitar a religião, ela precisou estratificar a religião em religiões de primeira, segunda e terceira categoria, né? E aí, dado o momento histórico, o cristianismo se configurou como uma religião mais elevada em comparação, uma religião que inclusive estava emancipando a sociedade, em comparação com as religiões mais tradicionais, o que muitos chamaram até de arcaicas, né? Dentre aí podemos citar o animismo e tantas outras práticas, né? Então, muitos indivíduos da própria ciência acabaram, no intuito de não negar o próprio cristianismo ou a própria fé cristã que eles tinham ainda, estratificaram, colocando o cristianismo como o ápice do desenvolvimento religioso, né? Há livros, inclusive, que tratam disso. Um segundo momento, eu acho que a Igreja Católica, eu não quero falar em nome dela, né? O padre poderia falar melhor que eu, mas eu acho que a relação dela com as religiões de matriz africana sempre foi uma relação tensa, desde o princípio, né? E as próprias religiões de matriz africana, elas se emancipam
daquele contexto católico através de uma reconfiguração de símbolos, de uma série de coisas, né? De nomes, de sinais e tal. No contexto protestante, a gente teve também essa dificuldade, porque o protestantismo ele é muito racionalista, ele é filho da modernidade, né? Ele é filho de um iluminismo, de certa forma. Então, tem mais dificuldade de lidar com esse tipo de expressão. Às vezes, dentro do protestantismo, você tem dificuldade até com a própria mística cristã, né? Eles rejeitam a própria mística cristã. Se tornou uma religião muito racionalista. Mas aí nós temos aqui no Brasil um desenvolvimento de um outro tipo de protestantismo, né? Que é um evangelicalismo pentecostal. E esse evangelicalismo pentecostal, ele se formou em contraposição às religiões espíritas, né? Eu não sei se foi uma estratégia, não sei determinar as razões para isso, mas ele se configurou em torno de um embate, de uma luta contra as religiões espíritas. O candomblé, o espiritismo kardecista, a umbanda e por aí afora, né? Então, inclusive estou falando dos anos 70, né, 60 e 70, mas nos anos 90, nós tivemos uma enxurrada de literatura, de natureza fantasiosa, inclusive, que estigmatizava ainda mais as religiões, associando diretamente a forças demoníacas, né? Então, acho que hoje ainda a gente tem resquício desse tipo de literatura, que foi assim avassaladora na década de 90, né? Então, o que a gente tem que fazer? Reeducar. Vou fazer essa genealogia histórica, né? E reeducar as pessoas para que elas comecem a entender os processos, por que foi assim, né? Por que tem essa tensão, quais foram os elementos, os interesses particulares das religiões dominantes, né? Uma série de coisas. A gente tem que, por exemplo, discutir o papel da maçonaria na estigmatização do espiritismo, né? Então, tem uma série de coisas para a gente fazer através de um processo de reeducação com as pessoas que são ditas fiéis, né, hoje em dia. E aí vem a polarização política, que se apropria de tudo isso, coloca uma pimenta a mais ali, né, e torna a coisa mais insuportável. Mas é antiga, né, vamos dizer assim, que a peleja é antiga, tem suas nuances que a gente precisa aprender a explicar, ensinar, esclarecer as pessoas, né, para que elas comecem a adotar uma postura um pouco diferente, né? Alguém vai colocar mais alguma coisa? Eu vou. A religião africana, realmente, ela foi muito massacrada, foi pisada, foi espizinhada, teve muitos terreiros que foram, assim, depredados, né, invadidos, né? Por quê? Porque realmente é o preconceito, porque tá lá a casa de candomblé, né, e lê tal, então as pessoas acham que daquele portão para dentro que existe lá o demônio, existe, né, fantasia, né, na cabeça delas, mas não sabe realmente o que é do portão para dentro, né? Fantasia, e acaba criando essa revolta, né, com os terreiros de candomblé, sem conhecer a nação, sem saber o que é feito lá dentro, o que acontece, o que não acontece, né? O que é um benzimento, o que é uma folha, que a gente lida com esse tipo de coisas, né? Benzimento, folhas e coisas naturais, como eu já falei para vocês. Então, acho que as pessoas teriam que passar a conhecer mais o que é casa de candomblé. Eu falo em geral, Umbanda, Queto, Jeje, Fon, Angola, né? Saber o que são essas casas, como que se procedem, o que tem lá dentro, o que é feito lá dentro, para elas aprender a respeitar, né, a nossa nação. Porque nós, né, respeitamos a Igreja Católica, respeito o crente, né? Então, por que não a maioria das pessoas não respeitar a nossa nação, né, que é a África? Porque hoje em dia tem tanto terreiro, tanta mãe de santo, né, em tudo quanto é lugar. Então, por que não respeitar? Passa a conhecer, vai ver como é que é, sabe? Pergunta, leia, se oriente.
E o pastor está certo, é falta de conhecimento, por isso que foi tão massacrada. E é até hoje, né? Sim. E, Eloísa, eu acho que ainda tem uma questão que a gente já colocou aqui, que eu acho que ajuda, né, a acrescentar essa dificuldade. Porque além das pessoas terem uma repulsa religiosa, uma repulsa ao candomblé ou às matrizes africanas, isso alia ao preconceito racial. E aí isso fica muito agravante. Por isso, essa raiva, essa revolta, essas notícias que a gente ouve que invadiram o terreiro, quebraram tudo, machucaram, mataram. Então, é uma coisa realmente que precisa ser vencida, precisa ser ensinada, como a gente fala, né, sobre a questão de gênero, a questão de saúde na escola, desde pequeno, também essas questões de matrizes religiosas também devem ser faladas na escola, para ver se a gente consegue, desde cedo, mudar essa visão, né, essa ideologia que é incutida nas pessoas, né? Então, realmente, é uma conversa muito boa que a gente está tendo, é muito satisfatório ouvir, né? A gente vê que como o padre disse, é devagar, mas é devagar que a gente vai construindo, é abrindo uma conversa aqui, uma conversa ali, é um projeto aqui na universidade, e assim a gente vai construindo. Miguel, você quer colocar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Eu quero, minha linda. Você está correta. Realmente, já vem toda essa raiva, né? Devido à cor, né? Porque a maioria das pessoas que são da religião afro são negras, né? São negras. Então, já vem por aí, né? Aí tem muita gente que fala que é só pobre que está na religião africana. Não, engano, né? Nas escolas, como você falou, eu acho que religião, né? Acho que tem que começar lá na escola, de pequenininho, para a pessoa poder aprender, a criança aprender e crescer sabendo o que é católico, o que é crente, o que é africano, o que é ser budista, para ela poder saber o que é as religiões, escolher a sua fé, aquilo que ela quer seguir, e não menosprezar nenhuma outra religião, entendeu? Para acabar com esse ódio, com esse preconceito, né? Porque somos todos filhos de Deus. Se a gente está aqui nesse mundo, todos nós viemos com um propósito. Deus não colocou o ser humano aqui nesse mundo só para comer, beber e dormir. Não. Ele colocou todos nós aqui para mais. Para muito mais, né? Então, eu estou procurando saber qual que é o meu mais. O pastor, com certeza, deve estar procurando saber qual que é o mais dele, que Deus colocou ele aqui. O padre, mesma coisa. E como todas as pessoas. Então, para que tanto ódio? Por que não conhecer? Por que não ensinar nas escolas? Por que não debater esse assunto em faculdades, né? Para as pessoas saberem o que é a religião. Ok? Exatamente. Tem uma pergunta, né? Essa é uma pergunta que vou colocar aqui, mas vamos ver, né? Poderiam falar a respeito das tensões dentro do ensino médio e fundamental sobre a confusão entre didática histórica e ensino religioso? Então, tem uma nota. Os conflitos de pais que acham que há um viés doutrinário. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Padre ou pastor, vocês ouviram que, né, eles falam que há um viés doutrinário, né? Existe um pouco uma certa paixão em falar de alguns assuntos históricos. A gente não pode fugir, por exemplo, Inquisição, né? Então a gente não vai fugir desses assuntos. Mas existe uma certa visão, um tanto quanto apaixonada demais em distorcer os fatos históricos. Hoje, nós vivemos um Estado laico. Eu acho que foi Miguel que falava isso agora há pouco.
mas nós não vivemos um Estado sem Deus. Então, essa questão, quando ele coloca desse problema dos pais que não querem ensino religioso, que não querem doutrinação dentro da escola, isso é muito complicado. Mas também parte um pouco da direção das escolas, né? Eu vou usar um exemplo aqui que aconteceu numa escola aqui de Londrina. O bispo estava fazendo, né, Dom Jeremias fazendo uma visita, que a gente chama de visita pastoral. O bispo vai em diversas realidades da paróquia onde ele estava visitando, e o diretor não permitiu a visita dele na escola, nem com os professores e nem com os alunos. Outras escolas permitiram. Dom Jeremias entrou, falou com os alunos, mas algumas escolas fecharam totalmente as portas. Não queremos o bispo aqui. Tudo bem. Mas o que está por trás disso? Esse espírito laicizista demais, como também não pode permitir doutrinação. Então a gente vai falar de ensino religioso a partir da existência de Deus, que é comum para mim, para Eloá e para o pastor Vanderlei, a existência de Deus. Então, partindo disso, é que está esse conflito. Quais são os limites claros entre uma exposição histórica dos fatos, aí eu estou resgatando a pergunta do Laércio, o resgate histórico de um evento, e não nos deixar penetrar pela paixonite que o evento pode trazer. Então, isso é muito complicado. Eu sei porque muitas vezes, dando aula, eu dou aula de liturgia para os meninos e documentos do Concílio Vaticano II para os seminaristas. Tem momentos que você se apaixona, e aí você perde a objetividade. Então, é esse meio de campo que é complicado. É aquela velha história, o Estado é laico, mas o cidadão é religioso, né? E o Estado se faz representar pelo cidadão em determinadas instâncias. Como que eu poderia ilustrar isso? O nosso presidente, por exemplo, pode ter um viés religioso e expressar isso em suas falas, em até alguns atos, né? Cabe ao Estado e ao aparato técnico, vamos dizer assim, dizer se está correto ou não. Mas o cidadão, ele expressa. Então, hoje no ensino religioso, o que a gente percebe é assim, que você tem essa mediação entre o que a legislação diz, o papel diz, e o aluno. E essa mediação é feita por um ser humano, por um professor, né? Que se for um professor ateu, obviamente, ele vai privilegiar determinadas questões na sua exposição. Talvez ele prefira mostrar o lado negativo das religiões, das religiosidades, né? Mas se for um professor católico, evangélico, de repente de outra vertente, ele muito provavelmente vai privilegiar também, ele vai conduzir, na verdade, a sua aula, os seus conteúdos, de uma maneira, eu diria, quase proselitista. Eu acho que isso é inevitável, a menos que o Estado estabeleça um sistema de vigilância tão forte, capaz de detectar e de perceber isso aí. Mas eu acho que onde existir gente, não importa muito o que a legislação diga, o que o aparato legal diga, ele vai agir em conformidade com as suas próprias convicções. Por isso que a gente vê tensão. Então, hoje, o que está acontecendo é que os colégios confessionais, eles já deixam muito claro que há ensino religioso e de determinada vertente. Se o pai quer matricular o filho ali, por exemplo, fica a critério dele. Nos colégios públicos, há um cuidado muito maior. O ensino religioso, quando existe, ele é mais uma história da religião, é uma religião comparada, né? Mas, eventualmente, se aquele professor for muito fiel assim, à sua própria crença, subjetivamente ele pode gerar essa tensão ao puxar a sardinha para a sua brasa, né? Vamos dizer assim. Há uma pergunta do Guilherme
a pergunta especificamente, acho que para Eloiá, minha pergunta vai para representante de religiões de matriz africana. Como é o enfrentamento pessoal de vocês mediante o preconceito advindo das demais religiões atualmente? Oi. Olha, eu vou pôr pela minha casa. Particularmente, eu já passei por situações de preconceito na rua, em mercado, né, em viagens, e eu simplesmente ignorei. A gente tem que ignorar, sabe? Porque se você for brigar com cada pessoa que te olha torto, que te fala alguma coisa, você vai brigar com muita gente, né? E a nossa intenção não é essa, a nossa intenção é juntar, é agregar, né? Então, é um assunto que você tem que ignorar. Se você puder conversar com a pessoa, explicar, e a pessoa puder entender a religião, a afro, né? Bom, se você tenta explicar e a pessoa não te entende, é ignorante, você abandona, você deixa. Porque é bater em ferro frio, né? Dentro de roça, a gente tem muita criança, muita família, né? Tipo a Igreja Católica tem e a crente tem. Tem famílias que vai pai, mãe e filhos, né? Vai os avós, leva os netos. Então, para essas crianças que frequentam barracão, a gente tenta ensinar eles ter respeito por todas as religiões. Todas as religiões. A gente tenta fazer nossa parte da porta do barracão para dentro, né? Dentro do nosso quintal, que nem a gente fala. Mas por fora é muito difícil. É muito difícil. Eu vou falar por mim. Eu ando de roupa africana na rua, eu ando para o centro, eu viajo, eu dirijo, eu vou para o mercado, eu ando para tudo quanto é lugar. Tá? Já me ignoraram? Me ignoraram. Já me acharam linda? Me elogiaram? Já me elogiaram. Já quiseram conhecer meu barracão devido às roupas, porque achou lindo? Já foram. Mas muita gente ignora. São pessoas ignorantes, né? Vamos por assim. Não tem noção nem conhecimento do que é aquela religião, mas condena sem nem tentar procurar saber. Sim, realmente como o próprio Guilherme disse, é bastante particular, né? Bastante pessoal, porque cada um vai reagir de uma maneira, né? Mas acho que a melhor maneira mesmo é essa, né? É ignorar, é viver a vida, né? E deixar que o outro pense o que ele quiser. Bom, mas a gente tem mais alguma pergunta? Miguel, Marcelo, Ana, querem Tem fazer uma alguma pergunta. Ah, não, desculpa. É a mesma, né? Mas, Miguel, quer fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida? Não, Ana já foi feita a pergunta, então, Miguel, vou passar para você agora, para você poder fazer os finalmente. Tá. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença do padre Alexandre, do pastor Veri, da Yalaxé Eloiá, né? Por se dispuserem a fazer a discussão de um assunto, de um tema bastante delicado, mas muito importante na nossa sociedade atual, né? Muito importante, por isso, inclusive, Isabel e Ana, né, que compõem aí o grupo do programa, né, de orientadores do programa de formação do estudante empreendedor, considerou o tema de alta relevância, não é? E de grande importância no contexto em que nós vivemos, não é? Em que a nossa democracia depende, digamos assim, do desenvolvimento de uma solidariedade, do desenvolvimento de respeito no campo religioso, né, para as várias denominações. Uma coisa que é importante é não confundir a democracia unicamente com eleições.
né? Eleições é somente uma parte da democracia. A democracia significa também esse convívio respeitoso entre os vários grupos sociais, né? E, em especial, eu creio que um país como o nosso, né, em que a presença religiosa é muito forte, essa temática é fundamental. Então, eu agradeço imensamente, aí, em nome do grupo, né, em nome da Isabel, em nome da Ana, em nome do Marcelo, queria agradecer muito o Marcelo, que está nos dando essa força aqui no andamento dos cursos, né, desse curso, e dizer, então, a todos dessa nossa preocupação fundamental com isso, né? Eu acho que hoje a gente sai mais rico daqui, ouvimos os diferentes pontos de vista, ouvimos os diferentes argumentos, e é isso que faz com que aumente a nossa compreensão sobre os fenômenos religiosos, sobre os fenômenos sociais, não é? É ouvir e aprender, não é? Então, eu agradeço imensamente, mais uma vez, a vocês por estarem aqui, compartilhando conosco o conhecimento, compartilhando conosco as experiências, não é? Porque exatamente é assim que a gente vai crescer e vai consolidar a democracia desse grande país que é o nosso, não é? Então, é isso, Isabel. Sim, o Laércio até colocou ali, creio que estamos em uma fase histórica de remodelação e releituras. Fico feliz de ver um diálogo ótimo como este, que resgata os direitos humanos em nome da paz. Então, realmente é isso. A gente agradece, né? A Maria Luísa também colocou muito bom. Obrigada pela oportunidade de participar de uma conversa tão importante e necessária. Eu acho que é o sentimento, né, de quem está assistindo, né, a própria Ana. Agradecimento aos convidados dessa tarde tão especial. A democracia precisa estar viva em nossa sociedade, em cada um de nós. Especial, então, a gente agradece aos convidados, Eloiá, o Vanderlei, Padre Alexandre. A gente agradece a presença de cada um de vocês que se dispuseram a estar com a gente. Tá? Então, Isabel, Oi. A mãe Eloiá quer fazer um convite. Sim, fique à vontade. Olha, gente, dia 11 agora, 11 de maio, nós estamos fazendo a festa de Ogum e Oxóssi, no barracão da minha mãe, que fica no Hernani Moura Lima, na rua Dionísio Oliveira Tavares, número 254. É uma festa muito linda, tá? É porta aberta para Deus e o mundo. Todos são muito bem-vindos. Gostaria muito que vocês fossem, que vocês vão ver uma festa maravilhosa, tá? Uma festa do Ogum do Oxóssi. Oxóssi é dono das matas para nós. Ogum é dono das estradas, dono do ferro, dono do aço. É uma festa de santo. Então, são todos convidados, todos muito bem-vindos. É uma festa que vai começar às 8 horas da noite, tá? Tem muita comida para comer, para compartilhar, muita bebida, muita fruta. Vão conhecer. Vai ser um prazer receber a todos. Obrigado. Sim, o Miguel, qualquer coisa, coloca o endereço aí certinho, né? Para todo mundo poder ter acesso depois. Pode deixar. A esse endereço, né? Bom, a nossa conversa fica gravada no YouTube, nós podemos assisti-la novamente, revivê-la, tirar dúvidas, nossos alunos podem ouvir novamente, podemos até repassar para os nossos alunos da graduação que não estiveram presentes. Novamente, agradeço muito a presença de vocês, esse aceite para estar aqui com a gente nesse momento. Obrigada a todos. Então, a gente encerra mais uma vez essa palestra e aguardamos todos para a nossa terceira palestra, que vai ser em junho. Obrigada, boa tarde. Obrigado a todos, um grande abraço. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.